Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre as cadeias carbônicas e as funções orgânicas dos carboidratos, proteínas e lipídios. A química orgânica é uma parte da química que estuda os compostos que possuem o elemento carbono. Os carboidratos eles possuem função mista, ou seja, eles possuem dupla função. Eles podem ser poliálcoos aldeídos ou poliálcoos cetona. Um exemplo de poliálcool aldeído é a glicose. Nós podemos observar que ela tem várias funções álcool, mas somente uma função aldeído. Por isso ela recebe essa nomenclatura: poliálcool, muitos álcoois, aldeído. No caso da frutose, ela também possui várias funções álcool, mas somente uma função cetona. Por isso também ela recebe essa denominação, poliálcool cetona. Os carboidratos podem ser divididos em dois grupos, os ósis e os osídeos. Os ósis não sofrem hidrólise, ou seja, não sofrem quebra por meio da água. Já os osídeos sofrem quebra e eles produzem ósis. No caso da sacarose, que é o açúcar branco comum que temos em casa, na presença de água ela se quebra em glicose e em frutose. Como ela se quebra em dois tipos de ósis, ela é chamada de disacarídeo. Já no caso do amido, o N significa que a cadeia é longa, ou seja, o amido é repetido N vezes. Na presença de água, produz N-glicoses também, uma cadeia longa de glicose. Como ela tem várias glicoses, ela é chamada de polissacarídeo. Nas proteínas, nós temos compostos orgânicos que são formados pela condensação de aminoácidos. Nós temos as proteínas estruturais, que fazem parte da construção da matéria viva, que constroem o esqueleto, a musculatura e também os tecidos nervosos, e também temos as enzimas, que facilitam reações químicas, transformam o nosso alimento em nutrientes que precisamos em nosso organismo. Então, elas funcionam como catalisadores de reações. Aqui nós podemos observar a reação de um ácido carboxílico com uma amina, que gera uma ligação peptídica comum nas proteínas. Algumas fontes proteicas animais são carne, aves, frutos do mar, ovos, queijo e leite, entre outros. Para as pessoas que não ingerem alimentos de fonte animal, também podemos encontrar proteínas em algumas sementes, como as nozes, ervilhas, feijão, cereais e alguns outros. Os lipídios, eles são brancos ou levemente amarelados, são gordurosos e não se solubilizam em água. A fórmula base deles é ácido graxo, que com álcool forma um éster e água. E eles podem ser classificados em glicerídeos ou em cerídeos. Os glicerídeos envolvem os óleos e as gorduras e os cerídeos as ceras. Os glicerídeos têm em sua reação comum ácido graxo com glicerina, que é um álcool, formando glicerídeos e água. Aqui nós temos um exemplo dessa reação, um ácido graxo com radical independente, que reage com o glicerol, álcool, formando um triglicerídeo, mais água. Aqui nós podemos ver essa função dupla O em meio a radicais, é uma função éster. Os óleos e as gorduras, elas são diferenciadas. Os óleos são líquidos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, enquanto as gorduras são sólidas. Elas também têm diferenças nas ligações em suas cadeias carbônicas. Os óleos comestíveis têm ligações duplas e triplas, enquanto as gorduras são saturadas, só têm ligações simples em sua cadeia carbônica. Os glicerídeos também são utilizados na saponificação, uma reação onde o óleo entra em contato com uma base forte e forma sabão. Nesse caso, nós utilizamos um óleo com uma base
soda cáustica, que formam um sabão, e glicerina, um álcool, glicerol. Os cerídeos têm uma reação base: ácido graxo com um álcool superior de cadeia longa, que forma cerídeos e água. Eles são encontrados em batons, pois se reagem cera de abelha ou cera de carnaúba com corantes e alguns outros aditivos para formar o batom. E a cera também é encontrada na carnaúba, pois ela evita a evaporação excessiva de água da ponta, impedindo-a de se desidratar. Em animais de penas também é encontrado uma espécie de cera. Essa cera impermeabiliza as penas do animal, fazendo com que as penas não captem água. E dessa forma o animal não fique pesado e ele pode flutuar sobre a água. Muito mais curiosidades você vai ver em nossa página do Facebook, Os Seres Vivos como Fonte de Alimentos. Curta a página e não deixe de acompanhar o nosso curso. Você terá muitas informações sobre os carboidratos, proteínas e lipídios. Tchau!